aí, parabéns pra você, 7º dia. Quisera eu estar aí pra gente bater uma palma assim, vibrar juntos. Uma semana faz hoje da nossa caminhada aí de 100 dias. Estamos no 7º dia e é um número muito especial para Deus, né? O número 7 significa infinito, né? Infinitas possibilidades, né? Uma vez foram encher o saco de Jesus, que encheu muito o saco dele, viu? Fique logo sabendo aí que vão encher muito seu saco. Porque se permanecer firme na estrada correta é muito mais difícil do que se permanecer nas outras, que ninguém liga, assim, sei lá. Então, assim, para ser um soldado de Cristo, a gente vai viver e vai entender o que é ser um soldado de Cristo, a armadura do cristão, um pouquinho mais para frente. Não é nada complicado, não, tá certo? Vamos tirar essa ideia de que viver com Deus não sei o quê, que nem muita gente pensa aí. É massa. Tá bom? Só traz alegria mesmo, de coração. Quem tá falando aqui é um guerreiro que viveu um bocado de besteira, um bocado de mas gostei de pensar. Mas que Deus segurou e eu sou muito mais feliz assim. Lembrando que eu tinha dinheiro, lembrando que eu tinha poder, lembrando que eu tinha mulheres, lembrando que eu tinha, digamos assim, fama. E nada disso chega nem ser uma poeirinha na unha do meu dedo esquerdo, do que a alegria de ser de Deus. Muito melhor. Tá bom? Então a gente não troca nada. Meu Deus, eu não troco por nada mais nesse mundo. É assim que a gente vai ser daqui a 100 dias. Isso sem nenhum fanatismo religioso, tá bom? Você vai continuar sendo do jeito que você é. Só que com Deus no coração. Tá certo? Aí se você quiser ir para um grupo, se quiser ser padre, se quiser casar, se quiser ficar solteiro, você faz o que você quiser, entendeu? Na realidade, você é livre. Lembra que Deus deu um paraíso para Adão e Eva para eles serem livres lá, fazer o que quiser, não disse nada não, entendeu? Apenas pediu para que eles se mantessem fiéis e firmes a Deus, não provassem da árvore, aí eles foram lá e provaram da maçã, aí começou o pecado. E é exatamente esse assunto que a gente vai conversar hoje, sobre pecado. Pecado vem de pecar. O pecar nasceu de algum canto, nasceu do mal. Mas como foi que esse mal se iniciou? Com o que é o mal, o que é bom, o que é ruim? Por que a gente tem que estar na luz e não nas trevas? Por que é melhor estar na luz? O que a treva faz mal? E é isso que a gente vai conversar sobre hoje. É isso que a gente vai conversar e o assunto de hoje é anjos, os agentes secretos de Deus. Mas olha, quando eu falo de anjo, não é anjo cabalístico não é esses anjos aí que diz que não sei o que, não estou querendo nem criticar isso aí, né? Mas o anjo que eu falo são os anjos que estão presentes na palavra de Deus, né? Todos os anjos que a gente vai falar aqui, as denominações, as hierarquias angélicas, estão na palavra do Senhor, não foi nada da cabeça de alguém, nem muito menos da minha. Quem sou eu para pensar alguma coisa ou inventar alguma coisa com relação ao anjo? Até porque não precisa inventar nada, porque já existe e veio de Deus, né? Então assim, antes da gente aprofundar sobre anjo, eu queria falar sobre a maior delas. Não que as outras não sejam menores, não é isso? Mas dentre todas as aparições angélicas que temos, angelicais se preferir, que temos na Bíblia, a maior delas é a Anunciação. E é sobre ela que nós vamos nos debruçar através da Lection Divina de hoje, tá bom? Eu trouxe nada mais, nada menos que a Anunciação do Senhor. Enquanto eu vou falar sobre essa passagem, você vai, para o seu deleite, você vai apreciar as belas obras que já foram pintadas, que retratam a Anunciação. O que é a Anunciação? É a descida do anjo Gabriel a Maria para anunciar a chegada de Jesus Cristo. Vamos nós? O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Leitura do Evangelho de Jesus segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor.
O nascimento de Jesus é anunciado. Quando Isabel estava no 6º mês de gravidez, Deus enviou o anjo Gabriel a uma cidade da Galiléia chamada Nazaré. O anjo levava uma mensagem para uma virgem que tinha casamento contratado com um homem chamado José, descendente do rei Davi. Ela se chamava Maria. O anjo veio e disse: que a paz esteja com você, Maria. Você é muito abençoada. O Senhor está com você. Porém, Maria, quando ouviu o que o anjo disse, ficou sem saber o que pensar. E admirada ficou pensando no que queria dizer. Então o anjo continuou: não tenha medo, Maria. Deus está com você. Você ficará grávida e dará à luz a um filho e porá nele o nome de Jesus. Ele será um grande homem e será chamado de Filho do Deus Altíssimo. Deus, o Senhor, vai fazê-lo rei, como foi antepassado dele, o rei Davi. Ele será para sempre o rei dos descendentes de Jacó, e o reino dele nunca se acabará. Então Maria disse: isso não é possível, pois eu sou virgem. O anjo respondeu: o Espírito virá sobre você, e o poder do Deus Altíssimo a envolverá com a sua sombra. Por isso o menino será chamado de Santo e Filho de Deus. Fique sabendo que a sua parenta Isabel está grávida, mesmo sendo tão idosa. Diziam que ela não podia ter filhos. No entanto, agora ela está no 6º mês de gravidez, porque para Deus nada é impossível. Guarda essa frase: porque para Deus nada é impossível. Maria respondeu: eu sou então a serva do Senhor. Que aconteça comigo o que o Senhor acabou de me dizer. E o anjo foi embora. Voltando para cá. Lection Divina. Primeira, a leitura. Segunda, a interpretação. O que é que a gente traz para a gente? O que é que a gente leva dessa leitura para o mundo? Olha lá. Primeiro, o anjo anuncia a Maria. Quem foi que enviou esse anjo? Deus. O anjo enviado, que é Gabriel, né? O anjo enviado antes da vinda do Senhor. Maria já sabia do nascimento do filho, que ela ainda nem estava sabendo. Que doido, né? Pois é. Quem que anunciou isso? O anjo. Mas como que vai se dar, blá, blá, blá? Não se incomode, o Espírito Santo virá sobre você. Gente, o que é que quer dizer isso para nós, cara? Um anjo está anunciando coisas para a gente. Não é o anjo Regis, não. Eu estou muito longe de ser um anjo. Também estou muito longe de ser um demônio, já fui. Mas não sou mais. Hoje eu sou servo de Deus. Tenho orgulho de dizer. Um dia você vai dizer a mesma coisa. Cara, o que é que Deus veio fazer nessa terra mandando um anjo para Maria anunciar o quê? A boa nova. O que é que Deus quer anunciar para ti? Através de tudo isso que a gente está vivendo hoje, no 7º dia. A boa nova. Né? A boa nova. A boa nova da sua vida, cara. É isso. A boa nova para você. Um anjo do Senhor está te anunciando isso. Mas como é que vai dar? Eu tenho medo, não sei o que, não conheço, não sei o que. Não se preocupe, que para Deus nada é impossível. Responda isso para você mesmo. Não se preocupe, vai. Porque para Deus nada é impossível. Vamos repetir junto? 1, 2, 3. Não se preocupe, porque para Deus nada é impossível. Nada é impossível. O fulano de tal não tem jeito, a Joana não tem jeito, o Marcos não tem jeito, o José não tem jeito, a André não tem jeito, o Gabriel não tem jeito, o Francisco não tem jeito, o André, o Júnior, como é que é seu nome aí, meu amigo? Você não tem jeito. Quantas vezes não disseram isso para ti? Isso é um caso perdido, isso vai acabar morrendo, Deus queira que leve logo, só traz sofrimento. Não se preocupe, porque para Deus nada é o quê? Impossível. Deus te quer. Deus vai mandar anjos ao teu auxílio. E esse é o tema de hoje. Anjos. Quem que anunciou isso tudo para Maria? Um anjo. Quem que está anunciando para ti? O anjo. Regis, e o que é um anjo? O anjo são os enviados de Deus. Os enviados, os agentes de Deus. Imagina, meus irmãos, que os anjos, eles não são como nós, eles não são corpóreos. O que quer dizer isso? Eles não possuem corpo.
Eles não possuem matéria, eles são seres espirituais. Então, os anjos, eles são mandados ao nosso auxílio, em nosso auxílio, né? Os mais estudiosos dizem que os anjos regulam tudo na natureza. Aí dá até para imaginar, aqui vamos raciocinar um pouquinho mais, né? Imagina, gente, olha o milagre que é a vida. A concepção, né? Que é aquele negócio lá, negócio pequenininho, microscópio, espermatozoide, invade um óvulo e ali vai se multiplicando, e nasce o feto, e nasce o embrião e vai nascendo, e estamos nós. Quem é pai que já acompanhou o nascimento de um filho sabe o que é que eu estou dizendo. É um milagre, a vida é um milagre. Quem é mãe aí, quem é pai ou quem é filho, a vida é um milagre. As condições para que o planeta Terra ele ressurja em vida é um milagre maior ainda. Esse óculos aqui é de leitura. É um milagre maior ainda. Quer ver uma coisa? As condições atmosféricas para que tenha ar aqui dentro, sabe? As condições para que a gente fique em pé, que são as condições gravitacionais. Se ela fosse mais forte, a gente esmagava. Se ela fosse mais fraca, a gente flutuava. É uma força exatamente para que a gente consiga caminhar. Ela empurra um pouquinho a gente para baixo, mas que dá para a gente ter tração. Isso é milagre. A ciência explica. Mas como é que isso acontece? Os raios de sol que entram na Terra são exatamente aqueles que, se fosse mais forte, torrava a gente, se fosse mais fraco, congelava. Porque o planeta congelava, então aquecia demais. É milagre. E dizem assim os estudiosos, que essas forças que regulam a natureza são seres ligados a Deus. Na realidade, são seres iluminados, são seres de luz, são seres que são o pensamento de Deus. Quando Deus pensa, eles agem. Quando Deus quer botar a mão, são eles que vão lá e resolvem. Quando Deus quer não sei o que, ele... Entende? Então, os anjos, eles são os seres especiais de Deus. Eles são Deus agindo. Como é que Deus é onipresente? Através dos seus santos anjos. Eles regulam as forças das naturezas. Eles regulam os territórios, eles regulam as forças, eles regulam... porque o mundo, que senão o mundo acabaria. Ia ter uma ressaca braba do mar aí, a lua, não sei o que, se não fosse a lua, vai não invadindo tsunamis, vulcões. São muitas coisas para tomar de conta. Quem toma conta são os anjos. Isso quem está falando para vocês não sou eu, não. Eu estudei um pouco sobre anjos. Isso há um tempo atrás. Porque eu me interessei, não os anjos cabalísticos, não. Respeito quem acredite, entenda. Mas são os anjos de acordo com a minha fé. Santo Agostinho foi um extremo estudioso sobre os anjos. E ele viu dentro da Bíblia as hierarquias angélicas. Né? Eu vou colocar aqui do lado aqui para vocês, aqui, ficar aqui um pouquinho no canto, que é para aparecer bem aqui, tá? E existe 3 categorias angélicas, certo? Isso aqui é a parte mais didática para vocês entenderem a importância dos anjos nas nossas vidas, tá bom? Existem os anjos que são mais próximos de Deus, que não vivem no nosso, digamos assim, no nosso meio, né? São os anjos angelicais celestes, mais próximos dos tronos de Deus, de Cristo e etc. Quem são eles? Os serafins, os querubins e os tronos. Essa é a primeira hierarquia. São 9 hierarquias divididas em 3 hierarquias de anjo cada um. E existe os anjos que são os mais assim, os reguladores, que inclusive nos ajudam numa série de situações, mas que estão mais ligados assim às forças da natureza. Quem são? São as revelações, as virtudes e as potestades. E existem os anjos que são mais próximos de nós, preenchendo esse espaço. Imagina o tamanho que é o universo, né? São os anjos quais? Os principados, os arcanjos e os anjos. A gente conhece na Bíblia alguns desses anjos aí. Os três arcanjos, a gente tem conhecimento através da Bíblia. Depois você pode pesquisar. Isso aqui não é um curso bíblico, né? Estou falando assim a critério de conhecimento mesmo, para embasar o nosso dia 7, que é sobre anjos.
Vou te contar por que eu estou conversando isso tudo. E aí, qual foi o arcanjo que a gente acabou de falar nele, que foi falar sobre a anunciação de Nossa Senhora? O arcanjo Gabriel, né? E aí a gente conhece outros, né? O arcanjo Miguel, né? Que diz que quem como Deus, a gente vai contar a historinha dele agora. E também Rafael. São os 3 arcanjos, né? Que a gente conhece: Miguel, Rafael e Gabriel. Então, assim, como foi que começou essa confusão toda? Existia um anjo de luz no céu, que ele tinha a tarefa, ele era maior que todos esses anjos que eu falei, maior que os serafins, querubins, tronos, maior que as revelações, as virtudes e as potestades, e maior que os anjos, os arcanjos e os principados, que era Lúcifer. Não se assuste, Lúcifer quer dizer anjo de luz. Lúcifer vivia no céu tal qual os outros anjos. Ele não é mal, sempre foi mal não. Lúcifer morava nos palácios celestes. Era o braço direito de Deus, digamos assim, de uma forma metafórica, porque Deus não precisa de braço direito, mas era um anjo que fazia assim: o arcanjo, vamos louvar a Deus. O querubim, olha ali o trono de Deus, né? Então ele tinha assim uma função meio que de virar o rosto para a adoração de Deus dos outros anjos. Era um anjo muito forte, muito poderoso. Só que um dia, aí lá vem o começo do pecado, o começo do mal. Lúcifer disse assim: se eu posso virar o rosto dos anjos para Deus, para adorar a Deus, eu posso virar o rosto dos anjos para me adorar. Agora eu vou fazer o contrário. Em vez de virar o rosto dos anjos para Deus, eu vou virá-los para mim, porque eu sou tão bonito, formoso e digno de adoração como Deus. Eita pau! Foi isso que ele fez. E se não bastasse isso, ele chegou para uma potestade e disse: potestade, você é maior do que o arcanjo, então você pode pedir para o arcanjo te adorar. E chegava para um querubim: querubim, você é maior que a potestade, porque tem uma hierarquia, né? Tem os anjos hierárquicos lá, que são mais próximos de nós. O arcanjo, tu é maior que o anjo. E assim ele foi colocando anjo contra anjo. E assim, nessa brincadeira toda aí, brincadeira de mau gosto, né? Ele conseguiu 1/3 dos anjos do céu. E aí quando ele olhou para trás e viu aquele mundo de anjo, né? Ele disse assim: rapaz, já sei o que é que eu vou fazer. Eu agora vou ao trono de Deus. Eu não quero quero ter 2 não, aqui já tem 2, eu e Deus. Pois eu quero que agora que Deus me adore, eu vou ao trono de Deus. Na hora que ele disse isso, um arcanjo que era muito menor de força, muito menor em poder, digamos assim, hierarquicamente lá da rabeta, entre aspas, né? Porque não existe arcanjo lá atrás, mas assim, era bem menor do que Lúcifer, chamado Miguel. Miguel quer dizer quem como Deus. E foi exatamente isso que ele disse para Lúcifer: quem como Deus? E levantou sua espada. Na hora que ele levantou essa espada, se travou uma grande batalha celestial, né? Onde, obviamente, ninguém nem chegou perto de Deus. O Lúcifer nem chegou. Ali os anjos mesmo resolveram. Lembra que tinha 2/3 ainda dos anjos ao lado de Deus. Ele precipitou todos esse 1/3 aí, que eram milhões de anjos, né? Para onde? Para a terra. E eles não foram mais chamados de anjos, e sim de demônios. Então os anjos precipitaram, ou seja, foram postos para fora do paraíso. E caíram, sabe aonde? Aqui. E é por isso, meus irmãos, que nós temos travados tantas batalhas espirituais. Porque Lúcifer tem raiva da criação. Olha, os anjos não são criação de Deus, eles não são criaturas, são seres espirituais. Nós que somos criaturas, nós que fomos feitos à imagem e semelhança de Deus, né? Então, os anjos, eles têm uma raiva sem tamanho de nós. Então, são os anjos caídos, são os demônios. Então, existe sim batalhas espirituais. É preciso que nós entendamos que nós somos muito mais
nós somos muito mais carne, ou nós somos muito mais espírito do que carne. Porque a nossa carne, ela morre. O espírito não. Se eu morrer agora, tiver um ataque aqui, o corpo cai, mas o espírito vai para onde? Ou para o céu ou para o inferno, de acordo com a minha fé. Não quero entrar em fé dos outros. Você está aqui para se curar da desgraça dos vícios. Né? Estou aqui para te converter não, mas acreditando naquilo que eu acredito, abre um parênteses aí, né? Você, né, meu irmão, que disse, anjo não existe, o mal não existe, eu faço do jeito que eu quero. Olha que isso é pensamento negativo que outras forças estão colocando em você. Porque da mesma forma que existem os anjos, existem os demônios. Isso chama-se de combate espiritual e a gente vai tratar sobre um pouquinho mais na frente, né? E aí eu quero, por que eu coloquei esse, Regis, o que é que isso tem a ver na tua caminhada? Muito forte. Você deve ter escutado lá no meu testemunho, eu já disse isso alguma vez, mas é porque toda essa minha caminhada se baseia em quê? Naquilo que Deus me mostrou, tá bom? Esses 100 dias foi que ninguém que eu fiz aqui, eu tenho as anotações tudo aqui, ó, faz tempo que eu faço isso, ó, sabe? Tem meus cadernos aqui tudo anotado, né? Foi coisa que Deus colocou no meu coração através do Espírito Santo para passar para os dependentes químicos um dia, fazer disso um programa. E foi assim que nasceu 100 dias sem drogas. Tem nada copiado não, né? Isso é inspiração de Deus, não é inspiração minha, muito longe de ser eu. Se eu achar que sou eu vou pecar pela soberba. E o que é que eu vou fazer? Cometer o mesmo erro que tantos outros cometeram no passado. Achar que é maior que Deus, melhor que Deus. Aí, Lúcio, onde foi? Sou um servozinho, servo inútil, é assim que eu me considero, um servo inútil de Deus. Estou aqui numa guerra batalhando, né? Então foi assim, a gente faz um trabalho com os moradores de rua aqui em Fortaleza, e teve uma quinta-feira, que é o dia que a gente acolhe os irmãos para tomar banho, para tomar café, para almoçar com a gente. É toda quinta-feira aqui em Fortaleza tem esse dia. E há muito tempo atrás, hoje aqui é 2020, né? Foi em 2016, quer dizer... Não sei quando você vai ver esse vídeo, mas eu estou fazendo ele aqui em 2020. Isso foi há 4 anos atrás, a partir dessa data aqui, né? Ou seja, há 4 anos atrás, talvez até um pouco mais, a gente estava lá num dia desse, de acolhimento com os moradores de rua. Deixa eu baixar isso aqui para não ficar aparecendo esse barulhinho. E com os moradores de rua, tinha um rapaz que a gente não conhecia ele, depois eu fui saber que o nome dele é Luan. Depois eu fiz uma grande amizade com o Luan. Cheio de hematoma, todo ferido, rasgado, a gente via de longe que ele tinha apanhado, todo sujo. E essas pessoas me chamam muita atenção. Na hora que eu vi, eu já sentei do lado dele. Luan não, né? Rapaz, foi que houve. Meu irmão, me amarraram ontem, lá no centro, fui roubar, porque muitos desses moradores de rua, meus irmãos, as feridas são tão grandes, que muitos deles, não todos, né? Mas muitos, têm alguns pequenos delitos. E ele tinha ido pegar não sei o quê, e pegaram ele. E a população começou a bateram muito nele, até que veio uma senhora, se abraçou com ele. Não, o rapaz já apanhou muito, não sei o quê. E ele estava lá procurando o quê? Se internar. Ele estava procurando uma casa de acolhimento. E nós fazemos esse acolhimento, né? Na época, eu levei ele para uma casa evangélica de um pastor que é meu amigo. Por isso que eu digo que a gente não tem muita diferença com outras religiões, não. Isso é coisa que botam na cabeça da gente. Os fanáticos religiosos, né? Que vê pecado em tudo. Nossa Senhora. Vamos para frente. Enfim, e aí o Luan ficou lá, né? A gente tomou café e tem uma hora da oração, que é 10h30 da manhã tem a hora da oração. E o Luan estava dentro da sala. E a gente começou aqui a oração, tá? Ó, meus irmãos, vamos aqui rezar um Pai Nosso. E aí o Luan chegou e... Ô Regis, eu agora estou te conhecendo de onde é que eu te conheço. Ele falou isso na sala inteira, tá? Tinha umas 50 pessoas na sala. Ah, agora eu sei. Você tem um carro preto. Você mora perto do Norte Shopping, que é um shopping que tem aqui em Fortaleza. E batia, né? Porque realmente eu tinha um carro preto. Morava com carro 4 portas. Mora perto do Norte Shopping. Tu ia pegar um almoço, né? Porque tu estava parado em frente ao local que vende quentinha. Era meio-dia. Caramba, e durante um tempo minha esposa estava grávida e eu tinha que trabalhar. E não dava para fazer almoço, então eu chegava em casa realmente 11h30, meio-dia, passava nesse local que ele falou o nome, Fórmula 1, sei lá como é que era o nome. Era o nome de um barzinho que tinha do lado
esses restaurantes self-service, né? Que é bar também à noite, mas que vendia quentinha. E eu passava, era eu mesmo, a tarde era com medo, né? Não, cara, que eu tava vindo com 3 amigos, quer dizer, 4 pessoas, para fazer um assalto num carro. A gente tinha saído com esse intuito. E aí a gente se abaixou para anunciar o assalto. Tu tinha acabado de entrar com essas quentinhas dentro do carro. Mas na hora que a gente se abaixou, a gente viu 4 caras, um do teu lado e 3 no banco de trás, vestido de branco. Aí eu... Quê? Não, a gente se abaixou e viu, e todo mundo na sala, umas 50 pessoas ficaram... né? Então, quando a gente viu que tu estava acompanhado, a gente foi para o carro de trás. E eu não estava acompanhado, né? Então, assim, eu falo isso com muita humildade, nunca para parecer melhor que ninguém, mas eu estava a serviço de Deus, eu estou a serviço de Deus. Quando a gente se coloca a serviço de Deus, Deus envia seus anjos, né? Não é para ter medo de demônio, não. Não, quem tem medo é porque não tem proteção, é fraco. O que a gente vai fazer? Se fortificar das coisas de Deus. São eles que têm que ter medo da gente. Não somos nós que temos que ter medo. E tanto é que eles só encostam em gente que está fraco, gente que está abandonado, gente que, né, colocando ideia negativa. Meus irmãos, a gente está aqui conversando contigo aqui especialmente, mas quantas pessoas já não perderam a vida por causa dessas drogas? Quantas pessoas até já não se mataram por conta de depressão propiciada por uso de droga? Quantas pessoas não injetaram overdose, não aguentaram a dose e não saíram mais? Quantas pessoas já não morreram, sei lá, de doenças provocadas pelo álcool, como a cirrose, doenças estomacais? Quantas pessoas já não bater o carro porque estava bêbado e morreram? Diz as estatísticas que cerca de 4 milhões de pessoas morrem por ano no mundo, 4 milhões, só por conta do álcool. Entende? Então, assim, será que isso não é plano de Deus para nossas vidas? Claro que não é. Agora, plano de Lúcifer, eu tenho certeza que é. Então, assim, quando eu morrer, para onde eu vou? Para o céu ou para o inferno? Eu vivo fazendo a vontade de Deus ou uma vontade que não é de Deus e não ser de Deus é de quem? É do mal. Então, isso aqui não é para nós nos assustarmos. É para que nós tenhamos certeza que nós temos sim um anjo da guarda. Temos sim os anjos que acampam ao nosso favor. Maria, e eles, se precisar, eles visitam e fazem visita, muitas vezes em sonhos, né? Quem às vezes não sonhou com o anjo da guarda, ou então com a situação que foi resolvida no outro dia, ali são os enviados de Deus. Esses caras iam me assaltar, será que eu ia escapar? Será que eu não ia reagir? Porque eu sou meio destrambelhado, né? Eu ainda continuo com muitos defeitos que precisam ser curados, viu? Aqui não tem uma perfeição não, tem um ser humano pecador igual a qualquer um, igual a você a mim. Eu passo pelas mesmas tentações, mas hoje em dia com um diferencial. Eu quero ser de Deus, faço minhas orações, né? Amém? Esse dia foi um dia diferente, né? Quem diria que a gente iria conversar sobre os anjos? Mas se Deus se mostrou assim, através lá de um projeto, né? Através de uma proteção, é porque Ele quer que eu diga para você que você também tem o seu anjo da guarda, Ele te protege, Ele acampa em seu favor. Ele que te colocou aqui de repente para estar me escutando hoje. Por que não? Claro que sim. Então assim, a gente tem que agradecer ao anjo da guarda, né? Então assim, a gente finaliza mais esse dia, o dia 7, uma semana, com a oração do anjo da guarda. Você vai deixar de ver o Gordinho vai continuar falando, né? Mas é interessante que a gente aprenda essa oração. Ela é curtinha, e aí todo dia à noite, ou então todo dia pela manhã, ou pela noite, pela manhã, a gente reza assim, ó. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, já que a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarda, me governa e me ilumina. Mais uma vez, para fixar, Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, já que a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarda, me governa e me ilumina. Amém.
voltando aqui, né? Mais uma vez juntos. Que belo dia, né? Que bom conversar sobre os anjos. Que bom saber que nós temos esses seres especiais, né? Os seres angelicais que não são corpóreos, são espirituais, estão a serviço de Deus em nosso favor, né? Então assim, hoje você põe aí na sua mão, escreve e fica ao longo do dia lembrando que nós vivemos hoje a seguinte frase: Santo anjo do Senhor, protegei-me. Santo anjo do Senhor, protegei-me. É isso. Fique com Deus, muito feliz, uma semana caminhando juntos, até amanhã, no 8º dia. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.